Oi, Tânia. Bem-vinda. Eu acabei de ter uma cãibra mental. Não sei o que fazer nessa live. Não separei peça. Não tem peça nenhuma para fazer. Tudo bem, Tânia? Eu passei a tarde fazendo meus bambolinos. É aqui, ó. Não, esse aqui já estava pronto. Eu fiz mais uma bambolina. Tá sem peruca. Que eu preciso gravar a peruca dessa e preciso gravar a peruca dessa. No final das contas, não sei nem o que eu gravei hoje. O quê? Acho que eu não gravei nada. Eu gravei porque eu joguei vídeo no computador. Sim, é você. Eu tô bem. Não sei o que eu vou fazer. Pensei em levar vocês lá fora, mas tá meio friozinho. Aqui já tá querendo começar a esfriar, sabe? Ainda tá fazendo calor, mas já é um calor mais gelado. Nada, faz um mini marinheiro pra mim no passo a passo. Não gosto de frio. Ai, eu detesto frio. Marinheiro, você sabe que eu nunca fiz? Marinheiro. Só que não tem passo a passo? Não. Nossa, olha, eu nem liguei meu celular hoje. Eu fico rodando a... Quem que eu tô rodando aqui? A Marcinha nesse celular. Esqueci de ligar ele. Ele acaba a bateria de madrugada, era pra eu ter ligado pra continuar rodando ela de dia, e eu esqueci. Peraí que eu já vou ver se tem passo a passo. Dependendo do tamanho que você precisa. Tipo... Ah, imagina um marinheiro que bonitinho. Vou ver aqui. Cadê? Deixa eu ver. Sem conexão. Eu deixei o dia inteiro carregando. Olha aqui, 64% de bateria. Vamos ver, marinheiro. Ah, sim, escrevi tudo errado. Marinheiro. Amigurumi. É um menininho que você quer? Olha que bonitinho esse dele. Nossa, não tem. Por que só tem ursinho? Que obsessão por ursinho marinheiro? Cadê os menininhos? Se quer me ver doida, é isso aqui. É inteligência artificial feita crochê de inteligência artificial. Porque a gente não consegue fazer essas coisas nesse grau que eles fazem aqui. A gente consegue fazer coisas belíssimas, mas não naquele grau ali. Val, bem-vinda! Anda, fadinha. Obrigada por ter vindo. Opa, abri sem querer aqui.
Não tem menino, não acredito. Deixa eu ver. Boy, Sailor. Amigurumi. Deixa eu tentar em inglês. Little Sailor Boy Doll. Ah, tem uma personagem que se chama Sailor. Essa pessoa aqui. Eu coloco Sailor Amigurumi, eles colocam. Ah, olha aqui, tem um aqui. Boneco Amigurumi. Não é bem um marinheiro, né? Mas dá pra... Deixa eu ver se essa moça tem. Passo a passo. Eu acho que eu sigo o canal dessa mulher. Eu lembro desses bonequinhos dela. Eu acho que eu sigo na minha conta. Esse aqui é meu apoio. Ai, que bonitinho. Nossa, cadê o boneco? Ei, não tem. Que droga. Esse boneco aqui não é difícil de fazer. E você tem a base daquela boneca, dá pra transformar num boneco. Você só usa a linha amigurumi, porque ele pode ficar menorzinho. Não sei qual é o tamanho que você precisa. Ó. Free boy. Nossa, que barrigudo. Ah, gostei do cabelo. Um cabelo marcado, ó. Ai, olha que linda. A Sailor Moon. Minha filha acho que ia gostar dessa boneca. Eu falei Sailor Moon como se eu soubesse do que eu tô falando, né? É um anime, né? Sailor Moon? Qual que é esse boneco mesmo? Ana Fadinha, cheguei. Bem-vinda. Oi, Júnior. Seja bem-vindo. A mini boneco pra fazer. É mini. Ah, bem pequenininho. Quem você achou? Boa noite, mais crochê. Oi, Regina. Oi, Adjane, bem-vinda. Bem-vinda, meninas. Precisa assim pequenininho, então, tipo do tamanho de uma bambolina. Quase isso aqui, né? Só que ele precisa ter corpo. Ai, ai, ai. Você acha que uns 20 centímetros serve? É, porque tem bambolina... Deixa eu ver se eu acho aqui. Ai, que ela fica meio grande. Eu acho meio grande na linha amigurumi, sabe? Eu não sei qual linha que você quer fazer.
Só que daí fica meio grande pra... Olha que chaveiro. A minha mão é um pouco pequena. Eu acho pra chaveiro assim é melhor, ó. Fica lindo, né? Porque a amigurumi arrasa. Mas a Anne também é fantástica. Lindas, vou fazer umas pra mim. Faça isso mesmo. Kawan, hi, how are you? Hi, Kawan. Are you Brazilian? Yes. I'm from Brasília. Vou fazer na Anne ou Charme. Essas aqui eu faço na Anne. Olha, eu vou comprar a linha Charme amanhã para fazer a minha coelha, mas eu uso a agulha número 3 para usar a Charme, Tânia. Mas eu vi a Paty usando a agulha número 2 e eu uso a 1,75 na Anne. Então eu fiquei meio assim, sabe? Como que usa uma agulha tão pequena? Tô aqui e lembrei que você ontem estava fazendo o cabelo e achou que tinha feito grande. E eu tentando lembrar o que você estava fazendo ontem. Eu estava fazendo esse aqui, já desmanchei aquele cabelo. E na verdade não ficou grande. É a segunda vez que eu tento fazer aquela técnica do ponto argola para cabelo com a linha Anne. E eu acho que eu não gosto daquela técnica na linha Anne. É a mesma coisa dos cachos na linha Cleia, não gosto. Acho que fica feio. Eu acho que para fazer cabelo tem que ser uma linha um pouquinho mais grossa para fazer a técnica do argola. Aí eu peguei outra técnica do argola que você faz direto na peça. Aí você não precisa fazer a peruquinha. Vou testar essa. Pois eu tenho muito fio, Anne. Faça, olha, a Jane. Essa boneca aqui, ó, essa primeira boneca, tá na linha Anne. Ela não tá na linha amigurumi. Essa daqui tá na... Opa, essa tá na linha amigurumi. Mas essa tá na linha Anne. Então dá pra fazer umas bonecas bem grandes na linha Anne. Fica bem legal. E você pode trabalhar com fio duplo também, né? Usa duas linhas Anne que você consegue fazer umas peças maiores. Sem mexer na receita, sabe? Você faz com a mesma receita. Por exemplo, se você fizer essa boneca aqui na linha Anne dupla, você vai ter mais ou menos esse tamanho aqui. Essa boneca aqui tá na linha Anne. Essa unicórnio. Essa aqui tá na Cleia. Essa aqui tá na Cleia. Quer dizer, se você fizer na Anne, ela vai ficar bem maior. Dá pra fazer um monte de coisa. Não se prenda a linha na hora de fazer amigurumi. Não é só a linha amigurumi que dá para fazer amigurumi. Dá para fazer com qualquer coisa. Eu já fiz aqui, ó, tudo com barbante, né? O barbante. Isso aqui é lã. Os meus bonequinhos, os menores, estão na linha Anne, mas eu já te mostrei que dá para fazer grande também. A linha pequena, a fininha, dá para fazer boneco grande. A linha grande é que não dá para fazer boneco muito pequeno. Porque daí fica... Até dá, né? Mas fica meio grosseiro. Tão fofinhas, pois tem muito filmando. Eu também uso agulha 3 na Charme. Aí pra fazer bem pequenininho, se bem que eu fiz uns gatinhos na... tá, sim. Sim. A Val também, a Val faz linha, faz qualquer coisa com qualquer coisa. Né, Val? Quando eu comecei a fazer amigurumi, há 10 mil anos atrás, deixa eu ver, estamos em 2025, há 13 anos atrás, não existia linha amigurumi. A gente tinha Anne, Cleia e barbante, era o que tinha. E lã. Sabe, não tinha essa oferta de linhas e fios e cores e agulhas. Não tinha, gente. Você tinha o que tinha e era o que tinha e parabéns. Se a gente ficava feliz de ter dinheiro para comprar. Então, não... Por isso que eu não me prendo muito à linha, sabe?
Ó, essa daqui tá na linha Clea. Só que ela ficou bem menorzinha, né? Pra chaveiro eu gosto. Ah, olha aqui a bonequinha que eu tava fazendo ontem. Dá pra menininho também esse cabelo, né? Só que eu prendi. Esqueci que não era pra prender. Esse cabelo dá pra colocar em menininho também. Fica bonitinho. Se fizer com menos argolinhas, tipo 2, 3, fica menorzinho ainda. Eu amo fazer amigurumi de barroco. Que come... É. É verdade. Nossa, amigurumi pequenininho assim, gente. Já vai um monte de enchimento dentro que você não sabe onde é que tá indo tanto enchimento. E tá indo, tá indo, tá indo. Agora, nossa, no barroco, a pena que faz no barroco, né? Esse azul, tamanho ideal. Esse aqui? Pois é, esse aqui tá na Anne. Eu não tenho charme para fazer aqui. Aí eu faria na Anne. E daí não sei como é que você faria para. Daí você teria que usar a Anne também para não precisar adaptar a receita. Porque se você precisar adaptar a receita, você já cria uma receita. Aí não. Lucinha, boa noite. Seja bem-vinda. Oi, Nádia, bem-vinda. Não vou. Não, outro azul. Eu mostrei um boneco azul, outro? Ixi, me perdi agora. Qual boneco azul que eu mostrei? Esse aqui? Gente, deixa eu lembrar o que eu mostrei. Eu mostrei esse. Eu mostrei uns bonecos gigantes. Esse marrom ficou uma graça. Esse? Esse aqui? Esse cabelo, né? Não é chapéu. Mas é do mesmo tamanho, Tânia. É o mesmo boneco. Ele só que esse tá careca e esse tá cabeludo. Marrom. Não sei qual é esse aqui. Esse, Nádia. Ah, é. Eu gosto da pegada também desse amigurumi, mas para chaveiro ficou grande. Eu queria fazer dessas bambolinas assim, as princesas. Mas vai muita linha, né? É, não que vá muita linha, mas vai muita cor. E cada princesa tem uma cor, né? Aí eu teria que comprar um monte de cor. E pro final das contas nem consegui vender. Eu acabei desistindo da ideia. Aí eu tô querendo adaptar essa receita aqui. Só que eu vou arrumar o corpinho daí. Eu gostei da cabeça e gostei mais ou menos do tamanho. Aí eu tava pensando em adaptar essa receita. Ela tá na Clea dupla, então dá pra fazer com a Anne. E também dá pra fazer com a amigurumi, ela vai ficar maiorzinha. E arrumar o corpinho e fazer as princesas com ela. Eu gostei bastante dessa carinha dela. Só o olho eu iria descer uma carreira. É. Como assim, Nádia? Eu não entendi a pergunta. Oi, Jane, bem-vinda. Oi. Como está, Janinha? Então... Boa noite.
Deixa eu ver aqui como é que é um marinheiro. Uma calça azul, uma blusa branca. Tem uma boininha, né? Eu acho mais bonitinho esse tipo de marinheiro aqui do que desse daqui. Se bem que ela tá de saia. Esse é aquele outro boneco. Deixa eu ver. O clássico do marinheiro é azul, né? Aqui, ó. Esse é bonitinho. A boininha, que é um chapeuzinho. Que susto, agora que eu vi que ela tá piscando. Eu sou uma criança de 5 anos, minha avó me ensinou a fazer crochê. É mesmo, Cleide? Ela te ensinou a escrever também. Não comprei muita coisa, tudo caro. Pois é, quando você falou que você ia no mercado, eu já ia falar, Jane, fui no mercado domingo? Meu Deus, que arrependimento. A boneca com a cabeça azul. Colorida no rosa. Cabeça azul. Como é que é? Eu também faço crochê. Que maravilha. A boneca com a cabeça azul e o colorido no rosa. Essa. Essa tá na linha Clea. Ela é bem pequenininha, olha. Nossa, comi. Deixa eu ver se eu acho o meu... Ixi, tá lá do outro lado. Ela tem 7 centímetros. Ó. Val vai levar o like com você. Gente, deixa o like. Não tava na bolsa. Ai. Ainda bem que o bolso não tava furado. Eu sou inscrita no canal e eu mando esses vídeos para todo mundo da minha família. É mesmo, Cleide? Você tem 5 anos ou você faz crochê desde os 5 anos? Crochê... tá. Fica bem pequenininho, né? O triste é fazer um amigurumi desse tamanho. Mas dá. Esse tá aqui, né? Acabei de colocar o like. Já tá aí, não quero. Eu achei que tinha... Ai. Deixa eu ver desse lado aqui. Para fazer bem pequenininho assim. É a mesma receita. Esse aqui é a mesma receita desse daqui. Mesmíssima, só mudei a linha. Na verdade, todas, né? É sempre a mesma receita. Só mudo a linha. Tec.
As minhas bolsas são pequenas. Eu não gosto de bolsa grande, por isso eu gosto de chaveiro pequenininho, assim. Cabe no máximo desse tamanho, assim. Mas as meninas fazem desse tamanho aqui para chaveiro. Eu acho meio grande. Ainda mais que fica bem, sabe? Até que essa parte aqui não. Mas essa parte fica bem grande, né? Tinha que fazer aquelas cabeça mais quadrada, que daí para achatar assim. Dá para fazer também. Tec, obrigada meninas. Fazer um chaveirinho de amigurumi. O tal do Stitch, que eu preciso fazer também um dia. Ah, que lindo! Sou doida para fazer um sapo, não sei porque eu nunca fiz. Passo a passo para iniciante. Tá numa linha bem grande. É, sim, o importante é que cai pro celular, o resto. Ah, teste esses troços. Deixa eu ver aqui. A Su fez vídeo novo. Ah. Começou a escurecer. Ah, nossa senhora, hoje tá brabo o negócio, hein? Tá brabo o negócio, né, Sophie? Essa aqui eu fiz com essa perna comprida pra ser aquelas bonecas. Eu ia fazer uma bruxa. Aí no meio do caminho eu mudei de ideia. Sabe aquelas bonecas que você deixa sentadinha assim, com as perninhas pendendo? É. Gostei. Só não tenho de pôr, vou ter que colocar ela lá no cantinho e arrumar os cabelos, né? Que até hoje eu não arrumei. Meu Deus, 4 dias sem limpar a limpeza. Oi, Keren, bem-vinda. Tudo bem? E pra ela ficar sentadinha assim. Só que essa aqui tá cabeçuda, então ela tem que apoiar. E tem que arrumar esses braços também. Achei que os braços ficam no meio. E os braços não tão curtos. Tá faltando um dedão. Eu tô tão acostumada a fazer o dedão, daí quando eu faço sem dedão parece que a boneca tá errada. Não caia, meu bem. Fique sentadinho assim, que nem uma mocinha. Pronto. Pessoal da moita, deixa o like. Like 9. Obrigada, Karen. E você? Tô bem também. Tô vendo aqui um bonequinho. 18 pessoas e 9 likes. São os passageiros. A galera aqui. Não deixa like. Tem gente que não deixa like. Não adianta. Aí você vê, a minha última... Foi a última? Não, deu ontem. A penúltima deu 5.000 visualizações e... Eu acho que não deu nem 30 likes. Eu acho que deu... Nem sei, deixa eu ver aqui. Eu lembro que eu tinha dado bem pouquinho like. Não, a penúltima deu 1.700 visualizações. Essa aqui que deu 5.000. Eita, nenê. Ó, 50 likes. 5.600 visualizações, 50 likes. Ai, ai, ai. Tem umas que são piores ainda. Essa aqui deu 1.700. Vamos ver quantos likes. 32 likes. Tá vendo? Eu sou obrigada a me dar um like, né?
É isso aí. Então é isso. Uau! Atividade de like, puxa. Deve ser o imposto. Você viu que agora tem um imposto like? Não tem, gente, é brincadeira. Todas as lives dão meu like. Hoje a minha foi melhor. Nossa, tu foi, né, Jane? Nem vi quantas visualizações deram na sua. Mas a da Janinha hoje foi show. Deu muito like. É ateliê da Jane. Quatro horas e meia, Jane, de live? Ó o tanto de like. Vou aproveitar e vou deixar esse aqui. É meu apoio, tá? Por isso que tá sem like, não é minha conta normal. Ó, 4 horas e meia. Eita, que a bunda ficou quadrada hoje. Ó, pra você ver que não é a minha conta. É uma conta de apoio. É o... Deixa eu ver quem que é esse aqui. É o Voto Snoopy. Aí você pergunta pra Tânia o que é o Voto Snoopy. Ai, ai, ai. Falar nisso, deixa eu olhar uma coisa, o resultado. Vou crochetar com você, Nanda. Faça isso, mas eu não sei o que eu vou crochetar ainda. Não separei peça hoje. Deixa eu olhar uma coisa, meninas. Vou lá na da Cida. Não, vou lá da Jane mesmo. Quero ver no meu canal de vocês. Ó. Vocês estão vendo isso daqui? Quando tá desse jeito aqui, é sinal que eu não consigo ativar as legendas. Ó. Não tem legenda ativa no teu canal, Jane. Vou lá nos teus vídeos. Vamos lá, o último vídeo da Jane, que é não assistir com esse daqui porque é o meu apoio. Esse tá com legenda ativa. Mas, ó, tá com a legenda ativa. Eu consigo colocar a legenda em português. E só a em inglês. Que já é uma boa coisa, porque em inglês muitas pessoas falam. Eu não falo mais, né? Agora, se você for lá no meu canal, euzinha, vou ver aqui, ao vivo não, vídeos, vou alongar o ponto. Eu já aproveitar e vou dar um like, né? Nossa, 7 visualizações, meu Deus. Legendas, vamos ver, olha aqui. Já de cara, já tem essas aqui. Agora, se eu for na tradução automática, olha aqui. Olha o tanto de línguas que a minha tradução pega. Isso aqui tem que ativar, viu? Isso aqui não vem automático no YouTube. Todos os vídeos tem que ativar. O único que vem automático é do inglês. E as lives, nem a legenda é automática. Você que tem que ativar. Tem que ir lá no estúdio fazer isso. Lá no estúdio, legendas, e lá nas legendas ativa. Tô vendo as visualizações aqui. Nossa, esse aqui ninguém assistiu. Vou fazer ponto alto. Caramba. Os passo a passo, pelo menos tá dando um pouquinho mais de visualização. Nesse ritmo. São Canhota. A parte 2 deu mais visualização do que a parte 1. Ai, gente, isso é demais. Vamos dar uma olhadinha lá na Play Store, que eu quero ver uma coisa. Ah, Tânia, bunda. Bunda quadrada. Você viu se tem aquele efeito? Ah, é verdade, deixa eu ver. Ah,
Tem esse aqui, retoque ativado. É só um retoque, para minha mão ficar mais bonita. Aí tem esse aqui, tela verde. Aí eu consigo colocar uma foto no fundo. Mas não é o destaque, não. Tá em cima do destaque, Jane. O meu não dá muito certo porque tem muita bambolina atrás. Deixa eu ver uma fotinho. Ah, mas daí eu tenho que colocar os arquivos na galeria do YouTube. Não é na minha galeria. Deixa eu tirar porque ficou horrível. É em cima do destaque, Jane. Aí ele ainda tá fazendo destaque. Ah, não sei isso não. Ai, que doce. Oi, Rê, bem-vinda. Tem que ir nos seus vídeos. Boa noite, Renata. Nada, esses dias parei para dar uma arrumada no canal do banner e no trailer e tirei o vlog com o nome. Era Morena Crochê, vlog crochê, alguma coisa assim? Eu nem prestei atenção. Agora é só live. Pois é. Ah, reitando a Catânia, como se interessaram pela segunda parte, cara dos braços. Mas não é. Fizeram só metade da boneca. Boa noite, Renata, Keren, a Jane. A Rê tá cumprimentando as meninas. Deixa eu ver aqui. Ai, onde é que tá? Antes ficava aqui em cima, gente. Eu nunca consegui me adaptar aqui agora. A pesquisa da Play Store fica lá embaixo. Editor do YouTube. Não, não tem. Acho que o cara me enganou mesmo. O Substudio tem um editor, isso eu sei que ele tem. Mas é um editor. Esse aqui que é o meu editor, Filmora. Só que ele é pago. Ele é um ridículo esse editor, porque todos os editores dão uma opção para você colocar a marca d'água, né? Esse aqui fica uma marca d'água na tua cara, assim, bem no meio do vídeo. Não é aquela coisa discreta no cantinho. Fica bem no meio do vídeo, não dá pra usar. Não, eu não sei, deve ser. Eu não entendi o que o cara. Vou ter que assistir o vídeo do cara de novo. Deixa eu ver lá, Marcos Lemos. Marcos Lemos. Não vou me inscrever com meu apoio. Grandes novidades para 2025. Quem não assistiu esse vídeo, faz favor de lá assistir. É o último vídeo lá do Marcos Lemos. Vou deixar rodando. Mais aqui. Novidades, áudio, comentários, mudança, inteligência, shorts, criar, vender. YouTuber Creator Edit. É YouTube? Creator Edition de vídeos. Ok. Bem ruim que eu fiz isso, viu? De entrar no vídeo dele e não. Não.
Não é isso não. Ele falou que tem, mas eu não tô encontrando. Eu vou ter que procurar nesse meu celular aqui, porque esse daqui tá com Android 7 ou 8. Pode ser que o Android atrapalhe algumas coisas. Embora, geralmente, o aplicativo fica disponível, ele só me avisa que eu não consigo fazer o download. Nossa, a Filmora para esse telefone aqui deve travar inteiro. Já trava no meu, deixa eu ver aqui. Terminei a boneca de lã, postei no status do Zap, dá uma olhada. Ah, eu vou ver lá, Perla. Só não vou conseguir ver agora porque meu WhatsApp fica nesse telefone aqui. Depois faz um vídeo mostrando seu ateliê. Eu não tenho ateliê, Jane. Aqui é a sala da minha casa. Não tem ateliê. Meu ateliê é onde eu estiver tecendo. Ai. Eu tenho só essas bonecas que eu deixo aqui por causa da live, os vídeos, que daí ficam de cenário. E porque também eu não recebo visita, então para mim tudo pode ficar espalhado, que ninguém vai falar nada, que se alguém falar alguma coisa também, mando-lhe. Kelly Morena Vlogs. Deixa Kelly Morena Crochê. Ah, tá. É, eu acho melhor, né, Kelly? Acho melhor assim, no canal já a pessoa já sabe do que você tá falando. E se você, eu não sei se você faz vlog. Não me lembro de ter visto. Ai, que 14. Perlinha querida, boa noite. Obrigada, Perla. Falar em fazeres da casa, eu quando saí do computador, que faltava 4 minutos para abrir a live, que eu lembrei que eu queria ter passado aspirador no chão. Porque a dona Sofia agora fica aqui dentro e ela solta muito pelo, muito pelo. Eu esqueço de escovar ela. Eu escovo a lana e esqueço de escovar a outra. Hoje eu não escovei a lana também. Val, boa noite. A Rê, terminei a boneca de lã, eu quero ver. Boa noite, Perla. Perla, você está bem? A Rê tá perguntando, Diane, boa noite. Viu? Tem para todos, então. O YouTube eu não achei. Eu acredito que esse editor esteja no estúdio agora. YouTube, engraçado, eu já tenho esse aplicativo instalado. É esse aqui que você usa, né, Jane, que eu preciso instalar para dar uma olhada nele. Mas eu não vou instalar nesse celular aqui, que esse celular é muito podrinho. Vou instalar no meu. Na verdade, eu tenho 2 editores. Eu tenho esse e tenho o Filmora e tenho mais um que não estou encontrando aqui, inclusive. Vamos ver aqui, se eu procurar por editor de vídeo. Mas aqui é o KineMaster. Também tenho instalado no meu computador, no meu celular. O computador não. No computador eu tenho só o Filmora e o CapCut. Só que eu me acostumei tanto a mexer com o Filmora, que o KineMaster ele tem umas edições que são muito legais, mas não se unificam. Sabe, que eu esqueço, aí eu acabo demorando tanto procurando alguma coisa e depois tem que ir lá, renderizar, para depois jogar no Filmora e terminar de editar, eu acabo não usando. Mas esse KineMaster é bem legal. Inclusive foi no KineMaster que eu aprendi a mexer com edição de vídeo. Há 10 mil anos atrás. Nossa, olha como tem. Eu tinha esse daqui também. Era bem, bem fraquinho. E tem aquele CapCut, né? Que eu tenho ele no celular e no computador e eu não uso. Eu usei só algumas coisas para fazer shorts. Will, bem-vindo. Tudo bem, Will? Eu uso Sony Vegas no meu notebook. É gratuito esse Sony Vegas?
tem para celular. Eu tenho o Filmora, porque eu comprei a licença dele, só que me irrita muito, porque mesmo comprando a licença dele, tem algumas coisas que ainda são pagas. Aí eu acabo não conseguindo usar. E por comodidade também, porque eu já sei mexer, já sei onde ficam as coisas, já sei tudo, e acabo não me interessando por outros editores. Hoje em dia, não. Não é mais gratuito. Ah, entendi, William. Então, eu tenho o CapCut, tenho nesse sistema de hoje em dia não é mais gratuito, tenho o Filmora no celular, tenho o KineMaster. Esse daqui não é aquele do... Esse Lightroom. Não é do Photoshop? Esse daqui é de um programa famoso. Ou é do Windows? Ah, não me lembro mais. Nossa, 4,8 deve ter melhorado muito. Nossa, cara, se você usa esse troço aqui, imagina o que você ia fazer no Canva. O Canva é perfeito. Eu nunca vi um editor de imagem tão... Quer dizer, ele tem as limitações dele, né? O problema é que quem vem do Photoshop, que o Photoshop você pode fazer tudo. O Photoshop não tem limite, né? O Canva tem. Mas eu acho muito fácil de usar o Canva. Muito fácil. O Canva é ridículo de fácil de usar. Deixa eu ver como é que estão as minhas atualizações aqui, porque esse telefone ele não pede mais para atualizar nada. Eu tenho que atualizar manualmente. Cadê? Não lembro mais nem onde é que é. É aqui. Gerenciar, apps. Tô pedindo só 7 para atualizar. Deixa eu atualizar aqui. É parecido com o Sonegar. Ah, é? É, tá rodando já. 48 minutos e rodou. Ah, deixa eu pensar aqui o que eu consigo fazer. Rapidão aqui com nós. Hoje realmente eu tô lenta. Olha, Jane. William, ui. Essas coisas lindas olhando pra nós. Adoro. Deixa eu pensar. Ai, gente, eu quase não abri live hoje. Quase. Não abri. Eu vou precisar fazer esse cabelinho para as bonecas. Esse cabelinho da Tânia. Cadê a Tânia? Tânia? Cadê tu? Tânia fugiu, gente. Você acha bonito fugir da sua mãe assim, Tânia? Aqui, achei a Tânia. Ela tá escondida. Você me escondeu. Te guardei, tá? Guardadinha, pra não ficar olhando. Tem que fazer esses laços e costurar. Eu não costurei, daí eles ficam soltando. Aí tem que fazer o cabelinho da Tânia, o cabelinho da Bel.
Os cabelinhos cacheados são fáceis. Dá pra fazer o cabelinho da fadinha também. Só que fica muito cabeçudo. Eu não gosto desse cabelo super grandes, nessa boneca, porque fica super assim, ó. Esses aqui não, ó, elas ficam mais delicadinhas. Deixa eu ver que cabelo mais pequeno dá pra fazer. Só delas, o resto é tudo cacheado. Eu fiz um tutorial sobre ele no Abrigo 76. Tem aula completa. O que é Abrigo 76? William, procura um programa chamado Shotcut. É muito bom e leve. Aqui. Ai, eu odeio dar 500 cliques pra chegar no lugar. Shotcut. Ó. Cadê? É esse aqui? Editor de... Ah, tá aqui. É esse aqui. 2025. Mas esse celular não vai instalar, não. Ah, vocês viram o pernilongo? Vou colocar aqui pro compartilhar no Zap. Lá no grupo. Eu tenho um grupo comigo mesma. Shotcut LPC. Não, tem aqui também. Ó, Shotcut. Mas é por curiosidade mesmo. Porque eu não edito mais coisas pelo celular. É só só shorts. Bem pequenininho, bem curtinho. Porque não dá. Editar pelo celular não dá. Eu não sei como é que as meninas conseguem vídeos de 1 hora. Não dá. O meu celular, pelo menos, não dá. Uma telinha, depois você começa a fazer edição pelo computador. Eu fazia antes, né, pelo celular. Aí depois que eu comecei a usar... aí que tá, William. Depois que eu comecei a usar o computador, que eu vi que você tem uma precisão, assim... É fabuloso, né? E depois você aprende a usar, aprende os caminhos e tudo mais. Não tem mais porquê. Eu me batia antes, porque eu ia pro computador, eu não gostava, por 2 motivos. Primeiro que eu ia usar no computador e eu não sabia onde é que ficavam as coisas, porque no computador os lugares eram diferentes de onde é no celular. Tem coisas que tem no celular que não tem no computador. E eu continuo tendo esse problema. Tem algumas coisas que tem no aplicativo do celular que não tem no computador. Só que eu simplesmente, dane-se, vou usar o que tem no computador. E depois você começa a usar aquela tela gigante do computador, não tem como. Nunca mais você quer saber do celular na tua vida. E fora que eu tô no celular, quando eu tô usando no celular, eu não posso mexer em mais nada no celular. É só no aplicativo. E lá no computador, quando eu tô mexendo no Filmora, a não ser que eu esteja abusando dele, no computador, eu fico com o YouTube aberto, fico, né, com um monte de coisa. E outra coisa que eu não gostava é que eu tinha que passar as coisas que eu gravo. Eu continuo tendo que fazer isso, né? Eu tenho que passar as coisas que eu gravo no celular para o computador. Então, essa é uma demanda de tempo, né? Que demora um pouquinho. Mas eu prefiro fazer isso e mexer no computador. Oi, Carolina ou Caroline, bem-vinda. Eu gosto muito da edição pelo computador. Nossa, olha o que o Marcos faz, gente. Eu tinha que criar vergonha na minha cara e fazer isso também. Ele põe a minutagem do vídeo dele. Só que ele... Nossa.
Fabuloso, fabuloso. Ixi, tem mais uma criança sumida. Não compra essa marca. Ixi, qual será que é? Pois é. Ele tá no banheiro? Preciso do banheiro. Essa daqui eu vou fazer. Vou fazer o cabelinho igual essa daqui. Vai ficar com o cabelinho black. Vai ser bem igual, porque eu não vou fazer no ponto argola, né? Mas vou fazer essa. Aí ela vai ficar assim. Acho que vai ficar bonitinho. Só não vou fazer agora porque eu tenho que gravar. Esse negócio de gravar tá me atrapalhando um pouquinho na live, sabe? Porque daí tudo que eu tenho que fazer, eu tenho que gravar. Aí eu não posso fazer na live. Eu só posso fazer na live as coisas que são de repetição ou que eu vou fazer só pra live mesmo. Ai, nossa, tô com uma dor de cabeça. Eu também faço crochê no quarto. E também não recebo visita. Nossa, eu acho que eu pulei um monte de gente aqui, né? Ah, já tem um tempo que parei. Eu também faço crochê no quarto, sim. Antes gravava a rotina. Também tem uma Sofia aqui, pelo por tudo. É, a minha solta muito pelo. E eu tenho que escovar ela todos os dias, mas mesmo assim ela solta muito pelo. Amandinha, bem-vinda. Como você tá, minha querida? Como estão as coisas por aí? Uma hora de live. Nossa, meu marido me mandou um monte de coisa no WhatsApp. Só que ele manda no WhatsApp, que eu já falei pra não mandar aqui. Vou mandar aqui porque eu não tenho o Facebook instalado. Mas enfim. Certo, vou fazer então um cabelinho pra essa boneca aqui. Deixa eu ver que cor. Vou fazer essa cor aqui mesmo que tá aqui. Ufa, terminei a limpeza da casa. Aproveitei para passar o aspirador. Agora vou tomar um banho para crochetar um pouco. Ai, que delícia. Casa limpa. Aí vai tomar um banho para ficar cheirosinha. Refrescada. E depois vou fazer um crochêzinho. Que delícia, Perla. Eu não passei o aspirador na casa. Eu vou passar uma vassoura quando eu fechar a live. 2, 3, 4.
5 e 6. Só porque não dá pra deixar. Amanda, sua mãe tá bem. Está bem, tudo possível. Está aguardando a cirurgia, que provavelmente será amanhã. Ai, Amanda, sério? Delícia para na casa limpinha. Que maravilha. Nossa. Quer dizer, feriadão, né? Feriadão atrapalhou tudo. Poderia ter sido feita já a cirurgia dela. É inacreditável essas coisas, né? Deixa eu ler. Já volto, pessoal. Rapidão, não é live do silêncio. Voltei. Agora eu vou fazer os meus aumentos aqui. 2, 3. O que você está aprendendo, Nádia? Reconstrução do joelho. Que ela quebrou numa queda. Amanda, só responde se você quiser. Cirurgia de que, querida? Chovendo aqui, bom para fazer crochê. Ai, que maravilha. Aqui tá pra visão de chuva só para domingo. Já fiz um cachorrinho, agora estou no coelho. Já fiz 4 orelhas, 3 pernas. você fez 4 orelhas porque você desmanchou? Vai dar tudo certo, Amanda. Reconstrução do joelho. Nossa, ela quebrou o joelho. Não foi a perna. Quer dizer, o joelho fica na perna, né? Mas o joelho é complicado. 6, 7, 8, 9, 10. O bom é que ela vai conseguir fazer cirurgia logo. Vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Vamos dormir, vamos. Culpa sua, culpa minha. Ô, Nádia. Ai, beijo, Tânia. Obrigada. Bom descanso para você. Não, vou fazer 2 coelhos. Ai, olha só. Boa. Eu esqueci do gatinho, Tânia. Tânia, ô doida. Jane. A Jane me mandou uns gatinhos que eu preciso fazer. Preciso porque preciso. Minha alma precisa fazer aqueles gatinhos. Vejo as meninas cuidar aqui. Hora da medicação. Fiquem com Deus, Amanda. Vai dar tudo certo, minha querida. Vou rezar por vocês. Amanhã vai dar tudo certo. Você manda notícias daí, tá? Lá no zap, por favor.
Assista Abrigo 76, não é muito bom. O que é Abrigo 76? Eu perguntei o que é, você não me respondeu. É um canal? Eu tive uma queda, fiquei com esse roxo, mas não. Parei de fazer crochê. Eita, Nádia. Tem que tomar cuidado, viu? Se a gente cai de bobeira. Dois. Dois. Eu tô com contagem errada de pontos. E depois, para arrumar a bobeira, um segundo de bobeira, né? Doze, vai, tá certo. Não, não tá certo, não. Agora que eu vi uma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vocês viram? Vocês viram? Eu tô com 13 pontos. Aí não tem como, né? 13 não. 12 que eu preciso. Acho que foi. Ah, é a labirintite. Você toma remédio quando tá com a labirintite atacada, Nádia? É um canal de tutorial sobre como. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Como é que é o nome que você falou? Alguma coisa 76. Abrigo 76. Eu não mexo no ABS, sabe? Não é ABS, OBS. Ah, eu já vi esse carinha. Deve ter visto alguns vídeos deles. Na época que eu tava vendo coisas sobre o OBS. Vou deixar aqui, depois eu olho. A Rê manda de emoji, obrigada, Rê. Velho não emenda, ainda bem que não quebrei nada. É, não, tem uma idade que a gente começa a ter dificuldade de recuperação. Vocês sabem que depois dos 30 anos a gente já não tem mais multiplicação das nossas células. Regeneração. Então, tem que tomar um cuidadinho, sabe? E a minha tia quebrou o fêmur. Não sei quanto tempo faz, mas faz tempo. Foi antes da pandemia. Ela caiu no chão, o cachorro derrubou. Aí quebrou o fêmur, teve que colocar aqueles ferro por dentro, né? Aí pronto, acabou. Acabou, gente. É uma mulher ativa, que não tinha problema de saúde, não tomava remédio, não, nada, sabe? Acabou, agora ela sente dor. Ela não toma remédio para dor, a não ser que esteja doendo muito. Porque remédio para dor vicia, né? E ela tem essa noção. Aí depois da cirurgia ela começou a ter pressão alta, diabetes, tá com problema de vitamina. Mas faz uns anos já que ela fez a cirurgia. Então, não sei o que é, quando a cirurgia tem ligação direta com isso, sabe? Mas coincidiu. Eu odiava contar. Só você me fez isso. O sapatinho fica
Um maior e um menor. Estou me acostumando a contar. Culpa sua. Você sabe que eu não gosto de fazer sapatinho para bebê? Nem no crochê, nem no tricô. Porque não adianta. Um fica maior que o outro. Aí você tem que dar uma esticadinha em um deles, assim, sabe? É pouca coisa, assim, 1 milímetro, mas fica. E sapatinho de bebê é tão fofo, né? Tomo um monte de remédio, uma tontura violenta, por isso fiquei com medo de sair sozinha. Opa. É. E tontura é complicado porque ela vem do nada. Você tá, assim, sentadinho, olhando, fazendo nada. E simplesmente o mundo gira. E você cai da cadeira. Imagina se você estiver de pé, no meio da rua, atravessando a rua. Sabe, dando uma corridinha para aproveitar o sinal. Vai pro chão, gente. E vai pro chão assim que você não consegue se segurar. Parece que tiraram o chão debaixo de você e você simplesmente foi pro chão. Bem difícil, viu? Deixa eu ver um mag doce. Mas é bom contar, Nádia. Parece que é uma coisa chata, mas eu acho mais chato ter que desmanchar. É melhor contar. Só tem um problema, né? É que amigurumi, você não é uma coisa assim que você consiga fazer prestando atenção em 10.000 coisas. Eu ainda faço amigurumi assistindo uma série, né? Mas se for uma peça que eu preciso me concentrar muito, aí não tem como. Eu fazia crochê assistindo Naruto, gente. Aquele bicho gritando. Inclusive, a outra coisa que eu queria fazer, o Narutinho. Narutinho, Narutinho. Narutinho de... É Popper? Popper Pocker? Ah, não sei o nome. É um bonequinho que é meio quadrado. Olha aqui, ó. Narutinho. O Garinha, claro. Deixa eu ver o que mais que eu queria fazer. Só os dois. Eu tenho que fazer todos, né? Um, dois, três, quatro, cinco e 6. Nossa. Deixa eu ver se travou meu chat.
pra você. O fêmur da minha mãe quebrou mesmo, com a cirurgia bem feita depois de 2 meses. Nossa, Rê. Sinto muito. Oi, Val, bem-vinda. Deixar o joinha. Obrigada, Val. Ele tá lindo. Obrigada, Val. Tem uma bagunça aqui, né? Tem que tirar essas bonecas. Nádia, eu já desmanchei muito. Hoje o jogo foi tenso. Eu achei aquele jogo meio... como eu posso dizer? É tipo o jogo do Sonic, sabe? Que ele é meio... agitado, assim. Não sei como é que eu explico. Tem muita informação. Eu não sabia pra que lado olhar. Acho que porque eu não tô acostumado com o jogo. E olha que era 2D, imagina 3D. Que eu gosto muito, né? Jogo 2D. Jogo 3D eu fico tonto. Acho que amanhã eu vou jogar o Sonic do Master. Uhul! Quero só ver você jogar o Sonic do Master. Você vai fechar em 10 minutos, né? Porque você falou que é super fácil. Então a live amanhã vai ser bem rapidinha. Aquele jogo é um clássico. Entendi. Eu já vi aquele jogo. Deixa eu fazer alguma coisa errada aqui. Me coloca dentro, por favor, salva mais. Claro? Espera só um pouquinho. Vou terminar de contar aqui. Não sei o que eu fiz de errado, mas eu fiz alguma coisa errada. Achei. Eba, fico imaginando, deve ser muito difícil fazer isso, né? Não, tem que treinar. Oi, Rosinha, bem-vinda. Tudo bem? Como você tá, Rosa? Eu já tô largada aqui. Tô com as costas assim, parecendo um anzol. Tem que me ajeitar, depois fico com dor nas costas. Faltou fala uma menina também. Olá, menino. Estou bem, obrigada. Que bom. Saiba mais, clique aqui. Então. Onde está o cabelo que fez ontem? Aqui. O verde eu desmanchei. Acho que o verde eu não estava fazendo ontem. Se eu fosse fazer uma próxima vez, eu não iria fazer com 5 correntinhas, eu iria fazer com 3. Se bem que não tem 5, tem 5 correntinhas, mas são 4 pontos, né?
Não, são 5, tá certo. 5. Mas eu faria com 3, pra ele ficar menorzinho. Eu achei que ele ficou muito cabeçudo, sabe? Muito capacete. Mas... me lembrou a... Tem uma personagem, uma mulher, uma atriz. Não sei se é atriz. Não me lembro o nome dela. Na verdade, eu não sei o nome dela. Mas me lembrou uma mulher da televisão. Não reparei que havia meninos. É, tem meninos bambolinos. Ó. Esse é menina, né? Tá com ter vestido. Mas tem 2 menininhos. Vai ter 3, né? Esse aqui. Pessoal, pode ficar tranquilos. Eu sei tudo que o Mandini faz, hein? Que bom. Ah, você diz na live? Tem o Will. Aí tem esse aí que eu não sei o que é. Esse saiba mais. Que lindos. Obrigada, Rosa. Muito bem feitos os crochês. Obrigada, saiba mais. Clique aqui. Fico imaginando se isso pega no dedo. A agulha? Mas ela pega. Só que essa agulha não é fina. Quando a agulha é muito fininha, ela machuca. Mas essa não. Essa é tranquila. E paciência para fazer esse cabelo. Difícil mesmo. Esse aqui até que eu não achei tão rosa. E eu fiz esse aqui para não fazer esse aqui. Esse aqui sim. Esse aqui são 5 correntinhas e volta com 8 pontos baixos. 2 pontos para cada ponto de base. Eles são cachinhos mesmo. Tá vendo? Esse aqui é mais complicado, mais difícil que esse aqui. A Val fez um que eu queria fazer também para testar, que ela faz assim, você faz as correntinhas, aí você gira a peça quantas vezes você achar que deve, aí você põe aí põe aqui no próximo. Só não lembro se ela faz um ponto baixo ou um ponto baixíssimo, para ficar tipo um cachinho, sabe? Só que ela fez bem comprido. Eu quero testar esse também. Eu acho que ela fez umas 15 correntinhas, se eu não me engano. Oi, Júlio, bem-vinda. Bem-vindo. Aí, mais um menino, Rosa. São poucos, mas eles aparecem. Eu vi no meu canal que 86% do meu público é feminino. O estúdio fala tudo pra nós, né? Quase tudo. Tem algumas coisas que ele não fala. Ele não me fala quem foi que me deu dislike. Ai, eu estou para fazer. Gosto muito, vou assistir seus vídeos. Onde ensina. Fazer a bambolina? Eu tô fazendo mais vídeos com mais cabelos agora. Porque eu fiz essa aqui, né? Com esse cabelinho, daí eu só falo dos cabelinhos cacheados. Mas eu vou fazer mais vídeo. Tô fazendo já comecei a gravar. Pra fazer os cabelos.
E eu preciso aprender a fazer cabelo liso. Boa noite, Rê. Obrigada. Fique com Deus, descanse. Eu não sei onde está o dislike. Ai, ai, ai. Nem vou te ensinar. Mas tem dislike. Todo vídeo tem, toda live tem. Tudo bem, não tem problema. Eu só queria que a pessoa tivesse dito por que ela não gostou do vídeo. Porque ela pode ter achado algum erro, alguma coisa que eu não percebi. Amanhã eu vou comprar minha linha para fazer a minha Lilibet. Queria fazer branco, né? Mas branco é muito ruim de gravar. Então eu vou comprar um cor-de-rosa. Cor-de-rosa clarinho. Quer dizer, a cor que eu consegui achar lá, né? Tomara que tenha cor-de-rosa claro. Oi, Natália, bem-vinda. Falando nisso, meninas, as meninas que estão aí na live, alguém tem notícia da Gladys? Não sei se vocês conhecem ela. Eu não tenho o WhatsApp dela, não tenho nada. Não conheço, eu não sei quem tem. Eu não conheço. Pois é, eu tô tentando lembrar na live de quem que a Gladys ia e eu não consigo lembrar. Porque faz uns 3 meses que ela sumiu. E... Oi, Rosa, Natália da Noite. Eu não consigo lembrar a live de quem que ela ia. Um, dois, três. Uma hora e meia. Já volto, pessoal. Preciso passar no banheiro.
Se eu desaparecer é porque eu morri. É que Nádia, ela tava... Isso foi no final do ano passado, né? Ela tava viajando com o marido de caminhão. Eu acho que era de caminhão. E ela estava para essas bandas pra cá. E ela sempre entrava na live pra falar, né, onde ela tava. Pois ela nunca mais entrou. Eles falaram que estavam indo pra não sei onde aí. E depois nunca mais entrou. Não vi mais ela em lugar nenhum e ela parou de postar, né? É isso que é estranho. Eu acho muito estranho, assim. Ela não tem Insta. Pois eu não sei. Você sabe quem é, Natália? Queria realmente dar uma olhada se ela tem Insta. O problema é que às vezes o Insta da pessoa não tem nada a ver com o nome do canal, né? Não sei. Deixa eu ver aqui. Faz um tempo que ela sumiu já. Aqui, ó. Apenas. Ai, não tá nem abrindo. Ah, meu celular tá sem conexão. E ela tem 2.300 seguidores. É um canal já há algum tempo, né? Não é de agora. Deixa eu ver. É essa mesmo, Nath. Vou perguntar para as meninas no meu grupo. Deixa eu ver as mensagens, às vezes. Ai, que raiva dessa internet. Rodando, 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 rodando. Ah. Bom dia. Ah, mas tem movimentação no canal há um mês. Essa mensagem foi deixada há um mês e ela colocou um... Quer dizer, alguém colocou um coraçãozinho. Vou mandar, deixar uma mensagem. Mas eu vou entrar com o meu canal. Deixa eu ver aqui. Prontito. Sou eu. Uma Gladys Crochê.
Ver se ela responde. Minha família tava só morre problema no coração. A família toda só morre problema no coração. Por favor, Rosa, vai que alguém conhece, né? Talvez não quis mais entrar na live, né? Mas ela não postou mais nem vídeo, nem nada. Ah, é direito da pessoa, né? É só... É estranho, tem várias meninas, não foi só ela. Várias meninas que eu não vejo mais. Pode ser muita coisa, provavelmente não é nada. Provavelmente ela ganhou na loteria, ficou milionária e tá morando fora do Brasil, tá lá nas Maldivas agora. Minha cachorra roncando de novo. Isso tá um come-dorme. Ai, ai, ai. Eu acho que muita gente abre canal. Eu mesmo falo por mim e não tenho muita noção de como o YouTube é cansativo. O YouTube, ele quer pessoas que trabalhem com isso, que dediquem tempo a isso. E a gente já não tem muito tempo, né? Deixa eu ver esse daqui. Cadê minha bonequinha que tá pilada de cabeça? Assim. Eu parei muitos meses porque desanimei. E você faz, grava, e toma tempo, e toma tudo, e não dá. Não tem visualização, né? Não tem o que a gente espera. Eu, por exemplo, estou fazendo esse canal aí, monetizei agora, e estou observando. Mas se eu perceber, vai passar mais um tempo, e que vai ficar nesse lenga-lenga, tchau e pensa, eu vou fazer outra coisa. Que não dá, me toma muito tempo. E daí a gente também tem essa questão, né, Rosa? A gente desanima. Eu mesmo, no ano novo, fiquei 4 dias sem fazer live. Depois que eu fiquei vindo acho que foram 3 meses de live todos os dias. Eu só falei uma noite porque eu estava sem internet. E eu ia lá no meu estúdio, todas as minhas flechinhas assim para baixo, o tempo inteiro. Passei um mês com as flechinhas assim para baixo, por causa de 4 dias que eu não fiz live. Realmente é cansativo, né, o YouTube. Cansa. Cansa, minha beleza. É melhor pensar assim, como era rica e fiquei pobre. E assim, graças a Deus, estou melhor pobre e sem marido. Tem umas coisas mesmo, que às vezes o dinheiro sai muito caro, muito, muito caro.
Tira paz. Eu, às vezes, fico pensando que a gente dá uma jogadinha na loteria, né? Fico pensando, o que eu faria se eu ganhasse? Porque eu tenho muita gente para ajudar. Muita gente. Só que dinheiro também tem uma coisa, se você distribuir, acabou. Acaba, dinheiro acaba. Você tem que saber fazer as coisas. E eu tenho certeza que a gente iria ajudar muitas pessoas que iriam fazer isso, iriam sumir com o dinheiro e depois iriam ficar pedindo mais, né? E como é que faz? Viaja na maionese, né, gente? Porque eu jogo e não acerto um número. Não desista nunca. Olhe sempre pra frente. Não, Nádia, mas é que o YouTube, ele suga demais as energias. Eu hoje, por exemplo, eu levanto todos os dias, na verdade, eu levanto, passo o dia fazendo coisas para o YouTube, ou me preparando para live, fazendo, né, peças para live, ou editando, ou gravando, ou não é uma coisa rapidinho assim. Hoje eu passei a tarde, eu sentei na frente do computador 1h30 da tarde, e comecei a editar vídeo, eu saí dali 10 para... faltava 4 minutos para as 6h30, que é o horário que eu abro a live, e eu não terminei de editar o vídeo. É demorado. É cansativo. E nessa, era para eu ter passado o aspirador na casa, eu esqueci de passar. Era para eu ter escovado a cachorra, eu esqueci de escovar. As coisas eu faço, né? A roupa tá lavada, o banheiro tá limpo, as cachorras estão alimentadas, a Sofia tomou o remédio, aquela coisa toda, mas tem umas coisas assim, quando eu vejo, passou o dia. Nossa, eu gosto de ensinar. Pois é, ninguém assiste mais de 2 minutos. Rosa. E tem essa questão, você vai lá, ainda tem esse problema, você vai lá e um vídeo, não sei quantas visualizações, que já são poucas, né, no meu caso. Aí você vai olhar a taxa de retenção. Nos primeiros 30 segundos já cai para 20 e poucos por cento a retenção do público. Aí, sabe, as pessoas não vêm, não assistem. Direito delas, né, entrar e não assistir, mas direito meu também não querer ficar fazendo isso. Há muita gente que não sabe o que o YouTube paga. Lembra de mim, Nanda? Como assim, Natália? Não se saísse de casa, calava-se, caladinho, era perigoso falar. Não, é isso sim, Rosa, mas é que a gente tem pessoas para ajudar, né? Por exemplo, se eu ganho na Mega Sena, se eu ganho na loteria, sei lá, muito dinheiro, sei lá de que forma, eu tenho minha sogra, eu preciso ajudar minha sogra. Eu tenho outras pessoas na família, então eu iria ficar caladinha, eu iria sumir primeiro, né? E nunca mais ia me achar. Mas eu teria que dar o dinheiro para essas pessoas e me comunicar de alguma maneira. Quanto tu ganha na Mega? Quanto tu ganha? Viu? Mas a minha lista só aumentou de pessoas que eu tenho que ajudar, Natália. Depois que eu entrei no YouTube, um monte de menina que imagine. Não tem como. O meu odiava meus crochês. Mas tu não tinha um homem, tu tinha um janho. Hein, Nádia? Por cada 1.000 visualizações só pagam 20 centavos. Eu não sei como é que tá o negócio do teu canal. Eu tava vendo isso hoje, Nádia. O meu canal, nesse estado que ele está, com a taxa de retenção que ele tem, a cada 1.000 visualizações ele está pagando R$5 e uns quebrados. Não entendi. Você falou que teu marido, não é? Teu marido não gostava dos teus crochês? Teu marido não reclama? Teu marido não reclama. Não reclama. O meu odiava meu crochê. É isso que eu tô falando. Você não tinha um marido, você tinha um janho. Janho é um encosto, uma coisa. Não, o meu não reclama, não. Na verdade, eu abri o canal por incentivo dele. Ele fala há muitos anos já para abrir um canal.
Mas eu sempre ficava, quem que vai querer ver isso aí? Todo mundo faz isso daí, todo mundo sabe fazer. Curitiba é top mesmo. Bem-vindo, Luiz, boa noite. William, uhul. Não reclama, não. Deixa eu ver. Ah, eu quero fazer o grandão, então não dá. Devia ter aberto o canal antes. Pois é, eu acho que se eu tivesse aberto antes, hoje já teria. Sei lá o que teria. Mas, enfim. Só que eu tinha uma questão antes, Rosa. Primeiro, eu não tinha antes os equipamentos que eu tenho hoje. Mas eu deveria ter aberto esse canal pelo menos quando começou a pandemia. Que foram quando muitos canais foram abertos. E eu acho que foram mais. Se bem que o pessoal deixou de assistir. Eu mesmo tinha canais que eu assistia na pandemia que hoje eu não assisto mais. E eu assistia na pandemia porque na pandemia eu tinha mais tempo. Mas sim, desde o início, quando eu comecei a fazer o crochê, que eu pensava em abrir um canal. Portanto, que eu tinha um fórum. Quem é da época dos fóruns aí? Os fóruns existem até hoje, né? O pessoal aqui não sabe. Eu tinha um fórum e tinha um blog. O blog era sobre crochê e o fórum era sobre animais. O meu fórum era... Nossa, meu fórum era demais. Eu falava sobre animais, né? Principalmente sobre pets. Cachorro, gato e pets, né? Que naquela época não chamava pet, chamava animal de estimação. Mas eu abri antes, em 2019, não adianta. Ah, é. Não... E eu tenho bastante consciência que no YouTube não é para todo mundo. Talvez não seja para mim. No ritmo que tá hoje, não é para mim. Eu ainda levo em consideração que o canal tá no início. Se bem que tem gente que o canal, gente, é 1 mês de canal, 2 meses e o canal já bomba. Mas, segundo o Marcos Lemos, né, um canal pode demorar até 2 anos e meio para... Acho que era 2 anos e meio, 1 ano e meio, 2 anos, sei lá. Para ir para frente. Vamos ver se eu tenho essa paciência toda. É bastante tempo, né? Mas deu uma melhoradinha na última semana, meu canal. Uma melhoradinha. Mas deu. Eu já tô com alguns vídeos que passaram de 100 visualizações na primeira semana, né? E aquilo que eu falei, eu só ativei as legendas. Tô doida porque o YouTube libera a dublagem pro meu canal. Eu acho que quando liberar a dublagem, vai ser bem melhor. Talvez porque as pessoas dão aula. Eu tinha uma lojinha que ele ensinava a pintar, fechei quando começou janeiro de 2020. Quando deu a... Aqui para nós só fechou... Ah, vocês fecharam bem antes aí, Rosa. Por causa da pandemia que você teve que fechar? Aqui para nós, o lockdown deu dia 9
9, se não me engano, 9 de fevereiro. Não, 9 de março. 9 de março. Eu tinha... Dia 3 de março eu tinha sido contratada pela empresa que eu trabalhei. 3 de março. Eu comecei no dia 3, 9 horas da manhã. 8 horas da manhã. Fui lá, assinei o contrato e comecei a trabalhar. Aí, dia 9, deu lockdown. Vão me mandar embora, né? Porque eu vou fazer o quê? Ninguém podia. A cidade estava deserta, era desesperador sair. Era um cenário apocalíptico, sabe? Eu que assisto muito filme de zumbi. Era tipo isso, a gente ia andando na rua assim, não tinha ninguém. Todas as lojas fechadas, tudo fechado, tudo passado cadeado. Os ônibus vazios, as ruas vazias. Meu. Sim, quando começaram a falar, eu fechei. Como havia muitos filmes, tive medo. Pois é. Tu perdeu alguém da família? Não. Não perdi e ninguém da minha família ficou doente. E eu continuei trabalhando, porque eu não fui mandada embora e a minha empresa não fechou. A gente continua trabalhando. Fiquei 3 anos e... deixa eu ver. Março, abril, maio, junho, julho, agosto. 3 anos e 5 meses na empresa. Perdi uma zumbirinha, 38 anos. Nossa. Era a empresa do quê? Era de... como que fala? Era a empresa de... É que a empresa faz um monte de coisa, mas o básico é pesquisa. Mas ela faz outros mapeamentos e outras coisas. O grosso do trabalho a gente estava fazendo por telefone, mas como a empresa tinha algumas coisas, alguns compromissos que ela precisava honrar, né, que tinham sido acertados antes, não tinha como parar. E eu moro, meu marido e minha filha, e ninguém tem doença, ninguém tem problema nenhum. Eu sempre me voluntariei para trabalhar. Porque os meus colegas um morava com os pais, que eram idosos, o outro morava com os pais, que também eram idosos, tinham problema de saúde, e esse tipo de coisa. E eu não tive problema nenhum. Mas tomei muita ivermectina. 38 anos, nossa, que nova, né, Nádia? Foi uma época triste, viu? Foi complicado, mas aqui para nós foi... Eu, na verdade, não dei um espirro nesse período. Um espirro, Nádia. Ai. E 1h55 e minha live rodou. Nossa, eu tô com uma dorzinha chata de cabeça, viu? Eu não vou esperar dar 2 horas e vou fechar a live. Chatinha essa dor. E olha que eu já tomei remédio. Mas não fez nem cócega. Meu remédio pra dor de cabeça tá tão caro, gente.
Nossa, tá 25, tá R$ 35 a caixa. Meu Deus. E eu queria terminar de editar meu vídeo, com essa dor de cabeça eu não aguento. Não consigo. Já não foi. Acho que foi o café. Essa dor de cabeça de café. Exagerei no café hoje. Deixa eu ver quantos cafés que eu tomei hoje. Não é de hoje, é um exagero que já tem vindo da semana toda. Eu sei que eu não posso tomar muito, mas eu tomo. Eu tomei 1, 2, 3. Eu tomei 3. Minha filha trabalha com distribuidora. Aqui todos tiveram. Pode ser pressão. Eu não tenho, não é pressão, não é. Eu tenho enxaqueca. Muito tempo na frente do computador, tomando muito café. Costuma vender. Bora conversar. Não tomo muito café. Não. Eu tinha que parar de tomar café, mas é teimosia. Tem que parar mesmo. E a enxaqueca que ataca, porque me ataca o estômago também. Quando eu tô com dor de cabeça, o estômago não fica de boa, mas quando é enxaqueca... Tirei café, açúcar, pão. Eu tirei uma época, né, eu passei alguns anos sem tomar café, sem comer nada com trigo e sem tomar leite. O café eu voltei a tomar, porque eu sou sem vergonha. O pão eu voltei a comer, mas voltei bem limitado, não é uma coisa que eu como todo dia. E o leite eu não consegui voltar. O leite me faz mal. Essa aqui, né? Essa é uma... Eu fiz igual aquelas coquechinhas. Eu vou fazer passo a passo as coquechinhas também. Muito bonitinha. Tem essa e tem essa. Essa aqui já parece um coquinho. Eu gosto bastante dessa aqui também. Ela ficou quietinha, minha filha, ó. Passou a mão e levou para o quarto dela. Agora eu vou ter que fazer outras. Mesmo. Pois é, eu tô fazendo agora essa daqui, eu vou fazer Acabei de falar o nome, esqueci. Coque. Vou fazer com coque. Aí vou fazer uma dessas aqui, mas com o cabelo verde. Assim. Essa aqui tá verde na roupinha, né? Essa aqui, outra vai ter um cabelinho verde. Minha neta pega tudo que faço. Ai, Nádia, eu não vejo, nem sei como é que vai ser quando começar a pipocar os meus aqui. Estou a fazer uma boneca puxa-saco de vovó. Vou fazer com a cor aqui. Vai ficar bem bonitinha. O que é puxa-saco de vovó? Porque aqui para nós, puxa-saco é aquela que você coloca sacola, sabe? Sacola de mercado? Que eu guardo, né? Pra colocar lixo. Mas que puxa-saco aqui agora, puxa-saco de vovó, eu não sei. Eu acho que é a mesma coisa. Sim. Tá. Puxa-saco de vovó. Aqui a gente já chama de puxa-saco. Bom, eu vou indo, meninas, deu 2 horas. Eu vou ver se eu vou deitar ou se eu vou tomar mais um remédio. Essa cabeça tá bem doída. Estou a gostar muito. Acho que vai ficar uma graça, Rosa, se você conseguir postar no canal. Bem bonitinho, eu adorei fazer. Eu adoro essa coquechinha. Que lindo, seus amigos, parabéns. Palavra diária. Obrigada. Sim, durma muito. Pois é. Filha, se cuida. Obrigada, meninas. Eu vou lá. Amanhã eu volto. Se Deus quiser. E a gente se vê por aí.
Bom descanso para vocês. Fiquem todas com Deus. E até amanhã. Tchau, tchau. Obrigada a todo mundo que esteve aí. Obrigada pelo like. Obrigada pelo carinho. E até. Beijo. Boa noite.